Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje vamos estar falando um pouquinho aí sobre as substâncias e as misturas, e numa segunda aula sobre esse tema estarei falando aí sobre a separação das misturas. Gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E também pode deixar aí sugestão de novas aulas. Então vamos lá, vamos falar sobre substâncias e misturas. Vamos aprender tudo sobre esse tema a partir de agora. Substâncias e misturas. Então vamos lá. Vamos começar falando aí sobre uma substância pura. O que é uma substância pura? Substância pura, para ser uma substância pura, vai ter que seguir algumas regras, vai ter que ter algumas características específicas. Primeiro, tá? Ela vai ter que ser formada por unidades estruturais, tá? Quimicamente iguais entre si, ou seja, vai ter que ser formado aí por moléculas ou conjuntos iônicos iguais entre si. E segundo, a composição vai ser fixa, o que vai decorrer aí de propriedades fixas, propriedades como a densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. E terceiro, a temperatura aí de uma substância pura vai se manter aí inalterada aí do início até o fim aí de todas as mudanças de estado físico, seja na fusão, na vaporização ou na solidificação. E quarto, pode ser representado por uma fórmula, porque ela vai ter aí propriedade, vai ter sua composição fixa. Exemplos de substâncias puras: água, H2O, o gás oxigênio, aqui está errado, não é NaCl, tá? O gás oxigênio é o O2, o sal de cozinha, aí sim o NaCl, o ouro, a prata, o ácido sulfúrico, entre outros. Todas essas substâncias aí são chamadas de substâncias puras. Porém, as substâncias puras, tá, podem ser simples ou compostas. O que vem a ser uma substância pura simples ou uma substância simples? Substância simples é uma substância que é constituída, ou seja, que é formada por um único elemento químico, por um único tipo de átomo. Exemplo, o gás oxigênio, é o O2, possui apenas átomo de oxigênio na formação da sua estrutura. Enquanto uma substância composta vai possuir mais de um átomo, mais de um elemento químico na composição da sua molécula, do seu composto iônico. Então ela é composta por mais de um tipo de elemento químico. Exemplo, H2O, a água pura, é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, nesse caso, eu tenho 2 tipos de átomos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Substância composta. Importante lembrar disso. Vamos falar um pouquinho sobre alotropia. O que vem a ser a alotropia? A alotropia nada mais é do que um fenômeno aí que um determinado elemento químico tem de formar substâncias diferentes, tá? Então, um átomo tem a propriedade de formar mais de um tipo de substância. Exemplo aqui de alotropia, o oxigênio. O oxigênio, ele vai poder formar o gás oxigênio, que é o O2, que é o O2, o gás ozônio, que é o O3. Então, nesse caso, o oxigênio e o ozônio são variedades alotrópicas aí do elemento químico oxigênio. Então, o oxigênio possui esse fenômeno, possui essa característica alotrópica de formar substâncias diferentes. Então, as substâncias que fazem parte desse fenômeno são denominadas de variedades alotrópicas de um determinado elemento químico, ou substâncias alotrópicas. Continuando falando de alotropia, tá? As variedades alotrópicas aí podem se diferenciar de acordo com a atomicidade ou de acordo com a estrutura cristalina de um determinado elemento. É o caso do diamante, por exemplo, e o grafite. São formados todos aí pelo mesmo tipo de átomo, pelo mesmo tipo de elemento, tá? Por carbono. O que vai diferenciar um diamante do grafite, que você usa aí para escrever no seu lápis, na sua lapiseira, é apenas a sua estrutura cristalina, ou seja, a organização que esses átomos estão se unindo para formar esse diamante e esse grafite. Porém, sua composição é a mesma.
grafite e diamante têm a mesma composição, carbono. O que vai mudar é a estrutura tridimensional aí que os átomos vão estar se unindo, a estrutura cristalina. E de acordo, alguns elementos vão se diferenciar apenas pela atomicidade, ou seja, pela quantidade de átomos que vão se unir para formar uma molécula. É o caso do ozônio, que é o O3, tem 3 átomos de oxigênio, e o oxigênio, o O2, que tem 2 átomos de oxigênio. O que variou aí foi a atomicidade, o número de átomos desses 2 elementos. Continuando falando de outros exemplos de alotropia, nós temos o elemento químico enxofre, por exemplo, que apresenta 2 variedades alotrópicas, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Tá? As formas cristalinas aí das 2 formas alotrópicas vão ser diferentes, porém ambas vão ser constituídas por moléculas de 8 átomos de enxofre. Tá? Todos têm o mesmo número de átomos, mas a estrutura cristalina vai estar se alterando, o que vai trazer essa diferenciação aí, de um átomo monoclínico, de um enxofre monoclínico e do enxofre rômbico. Tá? Então aqui eu tenho esses outros exemplos. Vamos ver um outro exemplo de alotropia, que é o caso do fósforo. O fósforo também possui variedades alotrópicas, sendo aí que o fósforo branco e o fósforo vermelho são os mais comuns. O que vai diferenciar do fósforo branco para o fósforo vermelho é a sua estrutura. Ambos são formados por átomos de fósforo. Porém, no fósforo branco ele vai ser formado aí agrupamentos de 4 átomos em forma de pirâmides, piramidais. Nesse caso, eles vão formar o fósforo branco. Enquanto o fósforo vermelho vai ser formado também por esses 4 átomos piramidais, só que essas pirâmides vão estar unidas uma com a outra, formando filamentos de pirâmides. Nesse caso, vai formar o fósforo vermelho. O que alterou aí foi apenas essa conjugação das pirâmides aqui. Nesse caso, elas não ficam em fileiras, e nesse caso do fósforo vermelho, elas formam fileiras. Vamos falar mais um pouco agora. Agora vamos falar sobre misturas. O que vem a ser uma mistura? Falamos de substâncias puras até o momento. Agora vamos falar de misturas. Para ser uma mistura, o que é uma mistura, professor? Mistura nada mais é do que uma matéria formada por mais de um tipo de molécula. Então, aqui eu tenho uma molécula, outra molécula diferente, outra molécula diferente. Então, se eu tenho 2 tipos de moléculas diferentes, eu já posso falar que isso é uma mistura. Só que eu tenho 2 tipos de mistura. Tenho as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. O que vem a ser aí uma mistura homogênea? O que vem a ser uma mistura heterogênea? Aqui eu tenho 2 imagens mostrando exemplos de mistura homogênea e heterogênea. Uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta ou que possui apenas um único aspecto, ou seja, possui as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão, enquanto uma mistura heterogênea são misturas que apresentam mais de um aspecto, ou seja, têm propriedades distintas em sua extensão. Então aqui eu tenho 2 exemplos. A água com açúcar dissolvido na água, eu não consigo distinguir um do outro. Para mim que tem só água ali, se eu não sei que tem açúcar, para mim é só água. Mas como eu misturei ali, eu sei que tem. Tá? Então nesse caso eu tenho apenas uma estrutura, um aspecto. Tá? Nesse caso, mistura homogênea. Aqui nesse outro sistema eu tenho água e óleo. Eu consigo distinguir a água e o óleo facilmente. Eu tenho o aspecto da água e o aspecto do óleo. Tá? Então apresento mais de um aspecto. Nesse caso, mistura heterogênea. O que significa homogênea? Homo, igual, toda a estrutura igual. Hetero, diferente, mistura com fases diferentes. É isso que quer dizer mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos falar um pouquinho das fases. Uma mistura vai possuir fases. O que são fases? São cada um dos aspectos aqui de uma determinada mistura. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mistura aqui com 3 fases. Tá? Então, um sistema trifásico. Água, óleo e areia. 3 fases distintas.
três aspectos distintos. Aqui eu tenho mistura com duas fases, bifásico, areia e água. E aqui embaixo eu tenho outro sisteminha, um sisteminha trifásico, porém nesse caso ele é composto por dois componentes apenas, a limalha de ferro e a água. Porém a água está em dois estados, no estado líquido e no estado sólido. Tá? Então nesse caso eu tenho aí duas fases. Deixa eu só voltar um pouquinho porque faltou, não vai dar para voltar. Deixa eu voltar só um pouquinho para mostrar um detalhe aqui nessa mistura, tá? Eu queria dizer aqui, que as fases também vão se manifestar, então, nesse caso, quando uma mistura ela é pura, porém vai ter aí, tá em estados diferentes, caso água e gelo, tá? Então eu tenho duas fases diferentes, tá? Eu só queria salientar isso nesse slide. Voltando agora, vamos falar das propriedades microscópicas das misturas. Para eu saber, para eu ter certeza que uma substância, que um determinado sistema é na verdade uma mistura homogênea ou heterogênea, nós temos que observar também um aspecto microscópico, as propriedades microscópicas dessa substância. Tá? Então, o aspecto visual de uma mistura não se restringe a apenas simples observação a olho nu. Então, nós temos que usar aparelhos para identificar isso, como um microscópio. Aqui eu tenho um exemplo do leite. O leite a olho nu é todo branquinho, bonitinho, apenas um aspecto. Porém, eu levo esse leite para uma lâmina e levo para o microscópio e observo esse leite ao microscópio e vou ver que no microscópio eu vou ver um líquido branco, todo impregnado, cheio de gotículas amarelinhas de gordura. Então, as suas propriedades microscópicas, o leite, na verdade, possui um aspecto heterogêneo, tá? Então, é uma mistura heterogênea. Outra que acontece a mesma coisa, que a olho nu parece uma coisa, mas o microscópio é outra, é o sangue. O sangue a olho nu ele é todo vermelhinho, bonitinho. Porém, se eu colocar no microscópio, eu vou ver que ele é formado por uma parte líquida, chamada de plasma, todo cheio de células vermelhas, brancas, plaquetas. Tá? Então, o sangue, ao observar as propriedades microscópicas, vai se mostrar uma mistura heterogênea. Tá? Então, a gente tem que observar ao microscópio, a imagem ao microscópio, para ver se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Se for tudo igual, tá? Por exemplo, água e açúcar, ao microscópio vai ser tudo igual, não consigo diferenciar a água do açúcar. Mas o leite e o sangue já consigo diferenciar esses diferentes aspectos, essas diferentes fases, então vão ser misturas heterogêneas. Isso aqui é um diagrama, tá, mostrando que nós temos que observar para saber se é uma substância pura ou uma mistura. Se eu tiver uma substância pura, quando eu começar a aplicar calor, aumentar a temperatura de um determinado sistema, a gente vai ver que quando começa a passar de um estado físico para outro, a temperatura se mantém constante. É o caso aqui da água, que a 0 graus Celsius, ela começou a passar para o estado líquido. Porém, enquanto tinha uma gotinha de gelo, uma pedrinha de gelo nesse sistema, ela ainda estava a 0 graus Celsius. Acabou o gelo, começa a alterar a temperatura. Aí chega a 100 graus Celsius, entra em ebulição e começa a evaporar. Essa água no estado líquido vai se manter a 100 graus Celsius enquanto ela estiver líquida. Vai aumentar a temperatura apenas a partir do momento que ela passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. Quando eu tenho misturas, o diagrama se mantém de forma diferente. Eu vou ter aí pontos de fusão, mais de um ponto de fusão e mais de um ponto de ebulição. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mistura. Por que eu tenho mistura? No diagrama aparece 2 pontos de fusão e 2 pontos de ebulição. Variação de ponto de fusão, variação de ponto de ebulição é uma mistura. Muito bem, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude vocês aí a se preparar para as provas. Não se esqueça aí de ler o livro, de ler o caderno, de fazer anotações novamente aí com essa aula aí no seu caderninho, numa folha à parte. Com isso você vai memorizando. Só lembrando que em breve estarei trazendo uma outra aula
complementando essa, onde a gente vai estar falando aí sobre a separação das misturas. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.